Olá, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje nós vamos fazer um resumo sobre calor sensível, capacidade térmica e calor específico. Conteúdos esses que vocês estudaram lá no segundo ano. Então, calor sensível provoca apenas variação de temperatura do corpo sem que aconteça mudança em seu estado de agregação. Ou seja, se um corpo é sólido, ele continua sólido. Então, no calor sensível, ocorre uma variação de temperatura sem que ocorra mudança de estado. Já no calor latente, diferente do calor sensível, quando fornecemos energia térmica a uma substância, a sua temperatura não varia, mas o seu estado de agregação modifica-se. É o chamado calor latente. Então, no calor latente, certo? A temperatura permanece constante, mas ocorre uma mudança de fase. Então, qual a diferença do calor sensível para o calor latente? No sensível, ocorre mudança de temperatura sem mudança de fase. No latente, ocorre mudança de fase sem ocorrer mudança de temperatura. Quer ver? Vamos ver aqui nessa figura, certo? Então, aqui eu tenho gelo no estado sólido a menos 20 graus Celsius e tenho gelo no estado sólido a 0 graus Celsius. Se nós observarmos, a única coisa que mudou é a temperatura. Então, quando ocorre mudança de temperatura sem ocorrer a mudança de estado, nós temos o calor sensível. Já que o gelo, certo, está no estado sólido a 0 graus, e aqui nós temos a água no estado líquido a 0 graus, certo? Então, nesse caso aqui, se nós observarmos, a temperatura permanece a mesma, mas ocorreu uma mudança de fase, estado sólido para estado líquido. Então, nós temos o calor latente. Então, novamente, qual a diferença do sensível para o latente? No sensível, ocorre mudança de temperatura sem ocorrer a mudança de estado. Já no latente, não ocorre mudança de temperatura, certo? Ocorre apenas uma mudança de estado, passou do estado sólido para o estado líquido. A temperatura permaneceu a mesma. Então, aqui nós temos a água a 0 graus e nós temos a água a 100 graus Celsius, certo? Se nós observarmos, os dois estão no estado líquido, mas a temperatura mudou de 0 para 100. Então, nesse caso, nós temos calor sensível. Eu tenho a água a 0 graus Celsius, passando aqui nós temos o vapor a 100 graus Celsius. Se nós observarmos, a temperatura é a mesma, os dois estão a 100 graus Celsius, mas estão em estado diferente. Aqui está no estado líquido e aqui está no estado gasoso. Então, nesse caso, nós temos calor latente. Tranquilo? Então, no calor sensível, ocorre mudança de temperatura sem ocorrer mudança de fase. Já no latente, ocorre a mudança de fase sem ocorrer a mudança de temperatura. Unidade medida do calor. A energia é medida em joule, representada pela letra J, certo? Como o calor também é uma forma de energia, possui a mesma unidade. Por motivos históricos e práticos, também usamos outra unidade, que é a caloria, que é representada por CAL. Então, uma caloria corresponde a 4,18 joule. Então, se eu quero transformar de caloria para joule, eu multiplico por 4,18. Se eu quiser transformar de joule para calorias, eu vou ter que dividir por 4,18. Calor latente e calor sensível. O calor latente nós usamos quando ocorre uma mudança de fase, certo? Então a temperatura não muda, muda apenas a fase. Então a quantidade de calor, certo, é igual a massa vezes o coeficiente do calor latente. Já o calor sensível usamos quando ocorre um aquecimento ou um esfriamento. Então, isso aqui ocorre com a mudança de temperatura, certo? Então, nós temos que a quantidade de calor, certo? Latente, sensível, é igual à massa da substância, vezes o calor específico da substância, vezes a variação de temperatura. Tranquilos? Então, lembre-se, para o calor latente, o Q é a quantidade de calor necessária para a mudança de fase, quando a substância está no ponto. O M é a massa da substância e o L é o calor latente da substância. Então, nós temos que a quantidade de calor latente é igual a massa vezes o L, que é o calor latente da substância. Já o calor sensível, o Q é a quantidade de calor necessária para a mudança de temperatura do corpo, o M é a massa da substância e o C minúsculo é o calor específico da substância. Então, nós temos que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura.
capacidade térmica. É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Então, nós temos a fórmula C, que é a capacidade térmica, é igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, equivale ao quociente entre a quantidade de calor recebido ou cedido pelo corpo e a correspondente variação de temperatura. Então, aqui nós temos um exemplo aqui, ó. Temos um termômetro aqui, está passando de 26 graus Celsius para 46 graus Celsius. Então, o primeiro passo é calcular a variação de temperatura. Como é que se calcula essa variação de temperatura? É sempre temperatura final menos a temperatura inicial. 46 menos 26 nos dá 20 graus Celsius. A quantidade de calor está dizendo que é 40 calorias. Então, nós vamos calcular a capacidade térmica. Então, nesse caso, a capacidade térmica C é igual a 40 sobre 20. Olha aqui a fórmula, C é igual a Q sobre ΔT. O Q vale 40, o ΔT nós calculamos deu 20. Por que 20? Porque 46 menos 26 dá 20. Então, 40 dividido por 20, nós vamos ter uma capacidade térmica de 2 calorias por graus Celsius. Tranquilo? Calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa de um corpo. Então, calor específico, C é minúsculo, certo? Para diferenciar da capacidade térmica, que o C é maiúsculo. Então, calor específico é igual a quantidade de calor sobre a massa vezes a variação de temperatura. Então, aqui nós temos um exemplo. Nós temos o termômetro a 26 graus Celsius e passou para 27 graus Celsius. Então, teve uma variação de 1 grau Celsius. Se nós subtrairmos 27 menos 26, vai dar 1 grau Celsius. A quantidade de calor é 0,5 e a massa é de 1 grama. Então, nós vamos substituir na fórmula para calcular o calor específico. Então, nesse caso, nós temos que 0,5, a massa é 1, certo? A variação de temperatura também é 1. 1 vezes 1 dá 1. Se nós dividimos 0,5 por 1, dá o próprio 0,5. Então, o calor específico é 0,5 gramas por grau Celsius. Tranquilo? Desculpa, 0,5 calorias barra gramas vezes graus Celsius. Então, algumas curiosidades. No deserto, durante o dia, a temperatura atinge valores muito elevados. Situação que se inverte à noite, com a temperatura bem baixa. Então, no deserto, durante o dia, a temperatura é bem elevada. Já durante a noite, a temperatura é baixa. Por que isso acontece? Vamos já ver aqui, ó. A explicação dessa variação baseia-se no conceito de calor específico. Então, a areia do deserto possui um calor específico relativamente pequeno. Então, o calor específico da areia ele é pequeno, o que faz aquecer com muita facilidade durante o dia e se resfriar facilmente à noite. Então, observe bem, a explicação está no calor específico da areia. Como ele é pequeno, então, durante o dia ele esquenta muito rápido, certo? Ele absorve calor, então fica quente. Já durante a noite, ele tem a facilidade de resfriamento, com mais facilidade ainda também. Então, por isso que durante a noite é frio. Tranquilo? Então, a explicação por que no deserto, durante o dia é quente e à noite é frio, está no calor específico da areia, porque ele é pequeno. Outra curiosidade. A caloria utilizada por médicos e nutricionistas é, na realidade, a quilocaloria. 1 quilocaloria corresponde a 1.000 calorias, certo? Então, 1 quilocaloria corresponde a 1.000 calorias. E nós já vimos que cada caloria corresponde a 4,18 joule. Tranquilo? Então, vamos exercitar um pouco aqui. Primeira questão. Um corpo com uma massa de 400 gramas, então ele está me dando a massa do corpo, foi fabricado com uma substância de calor específico igual a 0,5 calorias barra grama grau Celsius. Determine, letra A, o calor necessário para variar a temperatura do corpo de 10 para 50 graus Celsius. E na letra B, a quantidade de calor que o mesmo corpo deve ceder para ter um resfriamento de 20 graus Celsius. Então, nós temos aqui, ó, nos dados, a massa da substância é 400 gramas. O calor específico, 0,5. A variação de temperatura inicial é 10 graus Celsius e temperatura final 50 graus Celsius. Então, vamos aplicar a fórmula. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A massa foi 400, calor específico 0,5. A variação de temperatura vai ser temperatura final menos temperatura inicial. Então, vai ser 50 menos 10. 0,5 vezes 400, nós vamos ter que dar 200.
50 menos 10 vai dar 40. Se multiplicarmos 200 vezes 40, vai dar 8.000 calorias, certo? Que nós podemos transformar em quilocalorias. Como cada quilocaloria corresponde a 1.000 calorias, basta nós dividirmos por 1.000. Então, 8.000 calorias corresponde a 8 quilocalorias. Tranquilos? O que é que nós temos na letra B? Ele quer a quantidade de calor que o mesmo corpo deve ceder para ter um resfriamento de 20 graus Celsius. Então, pelos dados, nós vamos ter que a massa continua 400 gramas, o calor específico é o mesmo, 0,5 calorias graus Celsius, a temperatura inicial dele vai estar 20 graus, ele vai sofrer um resfriamento, então a temperatura final vai para 0 graus. Então, nós temos que a quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação em temperatura. A massa, 400, calor específico, 0,5, temperatura vai ser 0 menos 20. Se multiplicarmos 400 vezes 0,5, nós já vimos que dá 200, certo? 0 menos 20 fica menos 20. Multiplicando menos 20 por 200 vai dar menos 4.000 calorias. Então, ele sofreu um resfriamento, ó, certo? Perdeu menos 4.000 calorias, tranquilo? Então, nós podemos transformar para quilocaloria. Como é que transforma? Basta dividir esse valor aqui por 1.000. Vai dar menos 4 quilocalorias. Tranquilo? Segundo, um corpo com uma massa de 200 gramas, então a massa é 200, foi fabricado com uma substância de calor específico de 0,4 calorias barra grama graus Celsius. Determine, letra A, a quantidade de calor que o corpo deve receber para a sua temperatura variar de 5 para 35 graus Celsius. E a letra B, ele quer a capacidade térmica do corpo. Então, a letra A, novamente, nós vamos extrair os dados. A massa é 200 gramas, calor específico 0,4, temperatura inicial 5 graus Celsius, temperatura final 35. Então, aplicando a fórmula, nós temos quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação em temperatura. A quantidade de calor é igual a massa vale 200, calor específico 0,4, a variação em temperatura vai variar de 35 menos 5, certo? Temperatura final menos temperatura inicial. Se nós multiplicarmos 200 vezes 0,4 vai dar 80. 35 menos 5 dá 30. Multiplicando 80 vezes 30 dá 2.400 calorias, que nós podemos transformar para quilocalorias. Basta dividir por 1.000. Então, dá 2,4 quilocalorias. Tranquilo? O que é que ele pede na letra B? Certo? Na letra B, ele quer a capacidade térmica do corpo. Então, nós vamos calcular a capacidade térmica. A quantidade de calor, nós calculamos na letra A, deu 2.400 calorias. A variação de temperatura, nós também calculamos lá. Ó. Temperatura final era 35, inicial 5. Então, 35 menos 5 deu 30. Então, foi a variação em temperatura. Então, aplicando aqui na fórmula de capacidade térmica, nós temos que a quantidade de calor é dividido pela variação em temperatura. Quantidade de calor, 2.400, dividido pela variação em temperatura, que foi 30. 2.400 dividido por 30 vai dar 80 calorias barra graus Celsius. Então, essa aqui é a capacidade térmica. Beleza? Tranquilos? Então, meus queridos, obrigado pela atenção de vocês, certo? Eu vou deixar uma atividade com vocês lá no Google Classroom. Um forte abraço. Qualquer coisa é só chamar, beleza? E até a próxima.